aula de hoje, vamos estudar alguns conceitos fundamentais da ecologia. A Terra, nosso lar, e seu equilíbrio que mantém a vida neste pontinho azul do espaço. Relações ecológicas em grande e pequena escala, nesta trama da vida. A ecologia é uma parte fundamental da ciência, pois nos possibilita entender como os organismos se comportam, estudando as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. O termo ecologia foi utilizado a primeira vez na obra Morfologia Geral dos Organismos, em 1866, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. Esse termo se originou a partir de duas palavras gregas, oikos, que denota casa, e logos, com o significado de estudo. Portanto, podemos dizer que ecologia estuda o local onde os seres vivos habitam. Sendo assim, a ecologia estuda os fatores que afetam os organismos, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. Como o próprio nome indica, ecologia faz o estudo da casa, a casa dos organismos. Entender ecologia nos permite compreender a influência do homem sobre os outros seres vivos e do ambiente como um todo na distribuição e abundância das populações no planeta, possibilitando diminuir nossos possíveis impactos ambientais. Nessa aula de hoje, será apresentada uma revisão de alguns conceitos fundamentais de ecologia. Olá, estudantes! Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de alguns termos introdutórios de ecologia. Conforme nós já falamos aí nessa parte inicial, a ecologia, que é o estudo do ambiente onde os seres vivos interagem. Então, ecologia vem da junção de duas palavras gregas, oikos, que é casa, e logos, que é estudo. Então, na ecologia, eu vou estudar a relação dos seres vivos entre si e deles com o meio em que eles vivem. Por que é importante eu estudar ecologia? Primeiro, para que eu tenha um desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade está intimamente relacionada com o entendimento da ecologia, porque dessa forma eu posso racionalizar, ou seja, pensar de que maneira eu vou utilizar os recursos naturais para causar o menor impacto no meio ambiente possível. Então, isso é a sustentabilidade. Quando eu estudo ecologia, eu também começo a entender o crescimento das populações. E quando eu falo em população, não estou falando só de ser humano, estou falando do conceito de população dentro da ecologia, que são indivíduos humanos que vivem em um determinado local, num determinado tempo. A ecologia me ajuda a entender fatores ambientais que vão fazer com que uma população cresça mais ou decresça. Então, isso é importante. Uma outra coisa é o controle da poluição, ou seja, eu entender que impacto eu estou tendo nesse ambiente, minimizando a poluição que eu estou produzindo num determinado local, numa determinada região. Vocês devem se lembrar que há um nível de organização dos seres vivos. Se não lembram, vamos pensar agora. Você já deve ter ouvido falar de átomos, provavelmente já estudaram isso. Os átomos se unem, formam as moléculas formam as células formam os tecidos, os órgãos do corpo, os sistemas e o organismo, ou seja, um indivíduo, um ser de uma determinada espécie. Quando eu estou falando de ecologia, eu estou partindo já desse nível organizacional dos organismos. Eu estou falando de indivíduos formando populações. Então é importante que a gente tenha essa noção quando a gente está estudando ecologia. Então o nível de organização ecológica ele vai partir de uma dada população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então lembrando que esses níveis são crescentes de complexidade, tá bem? Então dentro da ecologia estou partindo já de indivíduos, organismos formando populações, um conjunto de populações formando uma comunidade interagindo com o ambiente, formando um ecossistema, e o conjunto desses ecossistemas formando a biosfera.
Agora, vamos relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro deles, o conceito de população. O que é uma população? Um conjunto, um grupo de indivíduos, de organismos, pertencentes à mesma espécie, ou seja, eles têm possibilidade de reproduzir, de formar descendentes férteis. Eles convivem no mesmo local e no mesmo período de tempo. Aqui no exemplo eu pus uma manada de elefantes, né, um grupo de elefantes aí na África formando uma população de elefantes. Já a comunidade engloba o conjunto de populações que vivem numa determinada área, num determinado espaço de tempo, interagindo entre si. Então aqui nessa segunda imagem eu coloquei para vocês aqui o elefante, tem os gnus, zebras, então animais de uma mesma região, de populações diferentes que interagem entre si, não só entre si, mas com o meio físico, eles formam uma comunidade. Agora, vamos falar de ecossistema. O ecossistema é a comunidade que vive num determinado local, se relaciona entre si e também os fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos. A comunidade é a parte viva desse ecossistema, mas ela interage com uma parte não viva também. Então, eu não tenho só organismos vivos, eu tenho minerais, eu tenho a temperatura, a pressão, os ventos, tudo isso vai fazer parte do meu ecossistema. No caso aqui, eu pus uma savana africana, para vocês verem. A biosfera compreende o conjunto de todos os ecossistemas. São faixas do planeta onde há vida, onde há condições da vida se desenvolver. Vamos falar também de mais dois termos muito importantes dentro do estudo da ecologia. O primeiro é o hábitat, é um espaço físico, geográfico, aonde determinado organismo, determinada espécie vive. Eu posso ter diferentes espécies, diferentes populações, uma comunidade convivendo no mesmo hábitat. Já o nicho ecológico tem relação com a função que um organismo, que um indivíduo exerce no hábitat que ele convive, ou seja, são as atividades que ele desempenha. Reprodução, hábito alimentar, como é que ele organiza a moradia dele, onde ele vai morar. Tudo isso faz parte do nicho ecológico de cada espécie. Então, vamos pensar, eu posso ter populações diferentes, compartilhando o mesmo espaço físico, o mesmo hábitat, mas com nichos ecológicos diferentes. Bem, esta foi a aula de hoje, uma aula breve, retomando alguns conceitos básicos importantes na ecologia. Espero que tenha ajudado vocês. Vou terminar essa aula parafraseando Thomas Jefferson. Quanto mais você se prepara, quando as oportunidades aparecem, fica mais fácil para você poder aproveitá-las. Um abração para vocês e bons estudos!